Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da UNILA. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se tivessem um resfriado leve, fiquem em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Boa noite, pessoal. Eu sou Roberto Doldan, sou gerente técnico da Vigilância Epidemiológica e estou aqui junto com o Bobato para mais uma vez estar trazendo para vocês como é que está o nosso cenário epidemiológico, como é que estão os nossos números e hoje abordando de novo um pouquinho sobre transmissão comunitária. Bom, pessoal, o Brasil, até a data de hoje, registrou 25.262 casos confirmados de coronavírus e 1.532 mortes. O Paraná, nós estamos com 803 casos e 37 mortes. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos um número bem atualizado, que é o número de agora à tarde, nós estamos com 36 casos confirmados. E estamos com 69 casos suspeitos e 371 casos descartados. Desse número total aqui, 21 casos já foram liberados do isolamento. Quando a gente fala liberado de isolamento, a gente entende que são pessoas que foram recuperadas, então, do coronavírus. Nós temos ainda 4 pessoas nas UTIs, aqui, dos nossos hospitais, que são os casos que evoluíram para um quadro um pouco mais grave. Essas pessoas estão em acompanhamento, estão investindo nessas pessoas. Elas estão
com um quadro estável, mas ainda requer bastante cuidados. Na data de hoje, pessoal, nós confirmamos 3 casos confirmados de coronavírus que não tem histórico de ter viajado, não tem histórico de contato com caso suspeito ou confirmado e que nós chamamos então da transmissão comunitária. Essa característica da transmissão comunitária é aquele momento da pandemia que você não sabe mais de quem que você pegou. Pode ser de uma pessoa doente, pode ser de uma pessoa sintomática, pode ser no teu ambiente de trabalho, pode ser no supermercado, pode ser num consultório ou numa farmácia. Você não tem essa definição em que momento que você pegou essa doença. Então esses 3 casos, agora 4, né, porque nós já tivemos um outro no final de semana, 4 casos de transmissão comunitária. É uma situação que ia acontecer? Sim, pessoal. Infelizmente, né, vocês têm acompanhado todas as mídias aí, os grandes centros, praticamente todos já têm transmissão comunitária. E isso agora já está acontecendo aqui para o interior. Nós temos várias cidades com transmissão comunitária e, infelizmente, Foz do Iguaçu está compondo esse rol de cidades com transmissão comunitária. Ok, pessoal, daí quando você tem transmissão comunitária, o que é que muda? Muda primeiro a nossa percepção da pandemia. O vírus, ele não está mais naquela pessoa específica que estava no exterior, aquela pessoa específica que estava em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Você não sabe onde ele está. Então, o que muda? Nós temos que tomar mais cuidado. Eu sei que muitas medidas foram implementadas, nós estamos aqui direto falando dos cuidados para vocês. Eu sei que você já faz esses cuidados no dia a dia, já se tornou uma rotina para todo mundo, mas este é o momento da gente cuidar mais ainda. Então, como é que você evita essa transmissão? É lógico que a primeira medida que vocês estão vendo em todos os jornais aí, que o mundo inteiro está partilhando, é o distanciamento social. Então, essa é a melhor maneira de se evitar a disseminação acelerada desse vírus. Agora, nós sabemos que isso a gente consegue em partes, porque os serviços essenciais ainda estão abertos. E você, por mais que você se cuide, algum tipo de deslocamento você ainda tem que ter. Então, nós temos que retomar aqueles cuidados básicos que a gente está falando. O primeiro deles, pessoal, lavar frequentemente as mãos. As mãos, elas são disseminadoras de vírus e bactérias. Eles permanecem por um tempo na tua mão. Então você tem que lavar frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, utiliza o álcool gel. A gente sabe que está no desabastecimento de álcool gel. Então volta para água e sabão, sem problema nenhum. Segunda coisa, pessoal, manter os ambientes ventilados e arejados. Eu sei que está chegando o inverno, nós estamos nessa passagem de outono para o inverno, mas nós temos que manter esses ambientes ventilados. Temos que mudar esses nossos hábitos, e isso é muito importante. Outra coisa, pessoal, limpar os objetos que a gente usa no dia a dia. Lembre-se de limpar o teu celular, lembre-se de limpar o computador, o teu teclado, a maçaneta da tua casa, todo o local que você pega. É muito importante fazer essa limpeza. Já tem estudos comprovando que em determinados imóveis fixos, em determinados ambientes, o vírus permanece por muito tempo, dias inclusive. Então nós temos que fazer esse tipo de limpeza. Outra coisa, pessoal, cuidados com etiqueta respiratória. O nome é bonito, mas nós temos que lembrar o que significa isso. É saber tossir, é saber espirrar da maneira adequada, utilizar um lenço descartável, jogar no lixo adequadamente. Isso é etiqueta respiratória. Não compartilhar, pessoal, objetos de uso pessoal. Nunca. Está proibido. Não pode. Outra coisa, pessoal. Evitar aglomerações. Elas não estão permitidas por decreto. Mas nem aquela aglomeração da tua casa está permitida. As tuas festas, o encontro de família, o almoço de domingo, está proibido. Outra coisa. Se você teve história de contato com caso confirmado, porque vocês viram, 36 casos. Eventualmente é um parente meu, né, Bobato? É um amigo meu. Se você teve esse contato, o que você vai fazer?
Primeira coisa, você vai ficar em observação. Você vai se cuidar por 14 dias. Se você tiver sintomas, vai procurar atendimento. E no atendimento você vai ser manejado como um caso suspeito. E existem muitas pessoas que têm contato e não por isso vão desenvolver a doença. Tudo depende do teu sistema imunológico. Lembrar, pessoal, da máscara. Eu e o Bobato estamos de máscara aqui. É ruim, pessoal, é desconfortável? É, mas tem que se tornar um hábito na nossa vida. Está proibido sair sem máscara. Profissionais de saúde, mais ainda. Lembre-se que tem EPIs específicos para profissionais de saúde. Por isso que em casa, Bobato, tem que ser de pano. Para você não usar aquele insumo que é importante para o profissional de saúde. Então, pessoal da saúde, atentos aí no uso de EPIs. Principalmente agora que nós temos transmissão comunitária. Se você quer fazer a tua máscara caseira, vai lá no link do Ministério. Tem aqui na nossa página também, né, Bobato, da Prefeitura. Você vai aprender e vai fazer e vai se cuidar também. E, pessoal, adotar todas as outras medidas instituídas pelos decretos, porque eles são para te proteger. Então, esse é o recado de hoje, pessoal. Boa noite, passo para o Bobato. Obrigado, Roberto. E lembrando que quando o Roberto fala não compartilhar documentos pessoais, não compartilhar objetos pessoais, vale a caneta, vale o computador, vale o celular, tudo isso pode ser vetor de transmissão do vírus. A gente tem que olhar com muito cuidado essas situações. Roberto, eu vou pedir para o Reginaldo, secretário de Segurança, entrar aqui. Nós vamos falar sobre o início da barreira sanitária da BR-277 e você fica por aí que depois tem perguntas provavelmente para ti. Ok. Gente, enquanto o Reginaldo se locomove para cá, nós temos um recado importante que eu queria agradecer imensamente à população de Foz do Iguaçu. Agradecer ontem e hoje nós saímos nas ruas. A absoluta maioria da população de Foz do Iguaçu está andando de máscara, está respeitando as filas, os mercados estão respeitando a organização, estão se organizando. Os novos serviços que abriram, encontramos pouquíssimos casos, hoje nossa fiscalização encontrou pouquíssimos casos desrespeitando a regra de distanciamento social, a regra de higiene, estão todos se adequando. Isso é fundamental para a gente entender que apesar de ter alguns que gritam, dizendo que as pessoas que tem que mudar tudo, que nada vai dar certo, a população de Foz do Iguaçu deu a sua resposta ontem e hoje. A população de Foz do Iguaçu quer se cuidar, a população de Foz do Iguaçu está preocupada com a saúde do seu próximo, em sua absoluta maioria. Isso é fundamental, não é, Reginaldo? Com certeza, Bobato, e boa noite também, boa noite a todos. Então é importante aproveitarmos esse espaço, Bobato, para falarmos da barreira sanitária que está sendo já trabalhada na BR-277, na divisa do município de Foz do Iguaçu com Santa Terezinha, no sentido Cascavel-Foz do Iguaçu. Então houve a necessidade de montarmos essa barreira sanitária para somarmos as outras barreiras sanitárias que estão acontecendo simultaneamente na Ponte da Amizade e também na Ponte da Fraternidade. Qual que é a atividade nessa barreira sanitária? É impedir principalmente a entrada de pessoas não identificadas que possivelmente estejam com algum sintoma, ou mesmo aquelas assintomáticas, fazer a verificação da temperatura junto com a equipe de apoio, né, da Secretaria da Saúde, que chamou os voluntários, principalmente salientar aqui o apoio da UNILA, né, que está dando um excelente apoio aí, né, o pessoal da área de medicina, que eles estão auxiliando a Defesa Civil, que está nesse momento e desde o primeiro horário da manhã, né, lá no módulo da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, com o apoio, com a orientação da Polícia Rodoviária Federal e observando que a função da Defesa Civil ali na BR-277 é exclusivamente um trabalho social. O nome já fala, Defesa Civil é um apoio
aos cidadãos, é um apoio à população. Então, dando um apoio tanto à Polícia Rodoviária Federal nessa fiscalização e também às outras forças de segurança, porque se o que nós tínhamos de informação e que também, fato real, que foi comprovado, ônibus que estavam chegando na nossa cidade, ônibus fretados, principalmente do estado de São Paulo, com cidadãos paraguaios que estavam retornando de São Paulo para tentarem entrar no Paraguai. Sabemos da dificuldade que está acontecendo agora para entrar no Paraguai, tem um processo de avaliação também, de verificação das condições dessas pessoas e por isso demanda um tempo de espera, que dependendo do caso até 2 dias ali sobre a Ponte da Amizade, numa situação complicada para a saúde dessas pessoas. Então a prefeitura, preocupada com a saúde, com a segurança, com a higiene dessas pessoas e, é claro, de todo o pessoal que trabalha e que tem que transitar também ali pela Ponte da Amizade, que existe ainda vários casos de trânsito pela ponte, principalmente transporte de carga, foi necessário uma intervenção do município nessa situação. Então, a função dessas equipes é parar os ônibus ou as vans que estejam transportando passageiros. Caminhões de carga também. Caminhões de carga, quando é de acordo com a demanda, e, é claro, com a orientação da Polícia Rodoviária Federal. Daí para aquele veículo, o pessoal da área da saúde faz a verificação e também verifica, vai fazer uma qualificação tanto do veículo como também das pessoas. Da onde que estão vindo e para onde que estão indo. E se já tem uma autorização prévia, um contato com o consulado paraguaio para que possam entrar lá, para evitar essa fila, esse congestionamento e aquele acampamento que está acontecendo na ponte, ainda que do lado paraguaio, da metade da ponte até a aduana paraguaia, mas também que causa um problema aí comunitário para nós, uma situação aí, na verdade, humanitária. Nós tivemos um caso ontem também que a prefeitura interveio, porque uma pessoa estava com dificuldades, ela tinha passado por um AVC, estava numa ambulância, teve que ser transportada às pressas aqui para Foz do Iguaçu. Foi um caso isolado, com uma intervenção da Secretaria da Saúde, com a Polícia Federal, mas são casos isolados, porque não está aberto e liberado ainda, não está liberada a passagem para as pessoas de forma assim livre para o Paraguai. Eles têm que ficar esperando na aduana, tem que esperar a liberação da Armada Nacional, porque eles têm que passar por esse processo de quarentena e não conseguem fazer simultaneamente de todas as pessoas que ali chegam. Então, nós tivemos denúncias aí de ônibus que estariam trazendo, Bovato, pessoas e simplesmente abandonando e desembarcando, largando ali na região da ponte, da Vila Portes, perto do viaduto, e é isso que nós não queremos. Nós queremos ter um controle e dar uma atenção, mas com acompanhamento, é claro, dos órgãos competentes. E aquelas empresas que estiverem fazendo esse serviço será acompanhado tanto pela PRF, pela NTT e também a documentação toda será encaminhada para as autoridades policiais, Ministério Público e também ao Judiciário para que cada um tome as suas respectivas, que tomem as competências, que adotem as competências e quais serão aí os ritos que serão seguidos para penalizar ou mesmo averiguar qual que é a situação legal ou irregular desse transporte, porque é um transporte clandestino, que a princípio não tem autorização para fazer esse transporte nesse momento dessa pandemia. E lembrando, Reginaldo, que nós não vamos proibir ninguém de entrar em Foz do Iguaçu. O que está sendo feito é se a pessoa tiver algum sintoma do coronavírus, ela será encaminhada para o atendimento correto. Esse é o objetivo. O objetivo não é proibir gente, não é expulsar, não é impedir pessoas de entrar na cidade, até porque não podemos fazer isso. O direito de ir e vir está previsto na Constituição
Então as pessoas, que muita gente pergunta, se a pessoa tiver o sintoma, ela vai ser encaminhada para o atendimento correto que tem que ser feito e orientá-la para não ficar circulando pela cidade, ou seja, para buscar atendimento se for necessário. Por algum sintoma mais grave, chamar a ambulância, encaminhar do jeito que tem que encaminhar todo o processo até o atendimento hospitalar que a pessoa tem o direito e que o município tem condições de ofertar. Com certeza, e também tem que lembrar que aquelas pessoas que estiverem fazendo esse transporte irregular serão responsabilizadas, né? Frisando mais uma vez. E, Bobato, é importante também observarmos a questão da integração, né? Foz do Iguaçu já tem um histórico muito bom na área da segurança, com a integração com todas as forças, e nós buscamos apoio com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, Foz-Trans, né, a Polícia Militar, a Defesa Civil do município e do estado, todos estão trabalhando integrados. Polícia Civil bastante também na área da inteligência, da investigação, e também um segundo fator que é importante deixar bem claro aqui: nós não estamos invadindo nenhum território que não seja do município de Foz do Iguaçu. Houve já, Bobato, algumas mensagens em grupos e também em redes sociais que Foz do Iguaçu estaria invadindo o território de Santa Terezinha. Não, nós estamos ali na divisa, né? Um trabalho feito em conjunto, um trabalho de defesa civil, onde todos os municípios podem auxiliar a defesa civil nesse momento. Defesa civil somos todos nós, e nós estamos em conjunto ali na BR-277 com a Polícia Federal, com a autorização da Polícia Federal. Não estamos invadindo nenhum território que não seja dos limites, né, de atuação da própria prefeitura. E o objetivo é trabalhar em equipe, sempre em conjunto. Lembrando que a área que nós estamos ali é a área da Polícia Rodoviária Federal. Com toda certeza, é uma área da União. Federal, mas... Tivemos toda a cautela de, numa reunião no sábado, elaboramos um ofício solicitando não só o apoio, mas também a autorização para esse trabalho que está sendo feito na área da saúde. Nada mais do que uma verificação, é um apoio. E aqueles municípios que tiverem interesse em nos auxiliar também serão bem-vindos junto à Defesa Civil. A gente podia convidar o Fontana. Claro, né? O Fontana é um parceiro nosso que está dando todo o apoio aí nessa operação. Enquanto o Fontana chega aqui, vamos lá, Fontana. Tudo bem? Boa noite. Como é que está? Seja bem-vindo. Fale um pouquinho para nós da participação da PRF, agradecer imensamente em nome do Inspetor Gênero a colaboração, toda a presteza com que nos recebeu, com que aceitou construir a forma para nos ajudar a implementar essa barreira, que é fundamental nesse momento de enfrentamento da pandemia em Foz do Iguaçu. Bobato, uma boa noite a todos que nos assistem. Eu venho representar a Polícia Rodoviária Federal e trazer alguns assuntos pertinentes, e notadamente, até como o Reginaldo, secretário de Segurança, passou, eu acho que o mote nosso hoje é a integração. Até na base nossa da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu, foi feita essa cooperação legítima e muito importante para que nós possamos frear o avanço do coronavírus na cidade. Um fato muito interessante é que a Polícia Rodoviária Federal ela está atuando em monitoramento constante nas duas aduanas, seja a aduana do Brasil com o Paraguai e seja a aduana do Brasil com a Argentina. E bloqueamos de algumas formas a entrada de alguma situação que pudesse acarretar essa propagação, seja na barreira sanitária das duas aduanas. E essa terceira agora, na entrada da cidade, em Santa Terezinha, no acesso a Foz do Iguaçu, nós conseguimos de algum modo criar um cinturão. E esse cinturão é fundamental, pois temos toda essa mobilidade, essa possibilidade do controle desse contágio. Então, junto a essas forças agora, principalmente do município, isso se completa, tá certo? E eu queria também trazer, especificamente até que o Reginaldo passou para a gente, a situação que acontece na Ponte Internacional da Amizade, tema de constantes atualizações da Polícia Rodoviária Federal, e eu, pela comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, junto também à Polícia Federal, nós traçamos
uma cooperação internacional mútua com a Armada Paraguaia. Então, todas as informações elas são concentradas na nossa base de comunicação e agora, por exemplo, para que a população comece a entender o trabalho da Armada também, porque é objeto de muitos questionamentos, né, o tratamento com os paraguaios que ali ficam naquela barreira móvel que foi estipulada. Então, há um Conselho Nacional de Defesa no Paraguai e ele coordena as ações pelo decreto do presidente do Paraguai, tá certo? Então a Armada, ela executa essas ações ali naquela região. E nós temos feito uma cooperação de modo que sejam ajustadas ações comunitárias para que os paraguaios fiquem em melhores condições. Agora, eles ficam ali naquele interstício, no meio da ponte, e até os agentes da Polícia Federal, eles passam isso antes desses paraguaios entrarem, de que a partir do momento que eles ingressam, passam pelo Brasil, eles não têm mais a possibilidade de voltar. Então eles são alertados, de algum modo, eles são muito bem tratados ali, bilateralmente entre os dois países, mas eles ficam nesse limbo jurídico, eles ficam ao meio da ponte, e o que resta a nós é implementar ações humanitárias. Inclusive, nessas semanas, nós prestamos alimentação, junto até com os Anjos da Madrugada, o famoso sopão aqui em Foz do Iguaçu. Queria agradecê-los também, informação muito bonita, muito importante nesse momento tão crítico que nós vivemos. Então isso foi uma forma de amenizar de alguma forma a dor dessas pessoas que ali estejam, tá certo? Por outro lado, temos a ponte Tancredo Neves com a Argentina e nós constituímos uma parceria também muito interessante, muito próxima com a Gendarmeria. Então, inclusive, a outra semana passada, nós conseguimos com que os caminhões de carga não interrompessem a importação e exportação, pudessem passar de um país para o outro e retornar, de modo que não parasse a situação de abastecimento, porque não podemos imaginar uma situação com que isso pudesse agravar de alguma forma os efeitos até do que a gente já vem vivendo, esse momento tão crítico para nós. Então isso foi muito interessante, foi uma parceria entre PF e Gendarmeria, tá certo? Então, de forma geral, eu queria passar que essa integração, como eu citei anteriormente, é interessante, vamos ajustar detalhes e sempre estar melhorando esses serviços, tá certo? E contem com a Polícia Rodoviária Federal, qualquer situação que esteja ao nosso controle, seja nas duas fronteiras, do Brasil com o Paraguai, Brasil com a Argentina, e também agora com a nossa nova barreira sanitária ali, recorrente na base de Santa Teresinha do Itaipu. O nosso telefone é 191 e sempre contem com a Polícia Rodoviária Federal nesse trabalho tão importante. Obrigado, Fontana. E dizer à população de Foz do Iguaçu que o papel do governo municipal é esse: construir um trabalho a partir da integração, unificar as forças, construir todo o trabalho baseado em parcerias como essa da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com o Corpo de Bombeiros, com todos os órgãos de segurança e de defesa civil de Foz do Iguaçu, que sempre nos atendem prontamente e sempre são muito parceiros em qualquer ação que o município desenvolva nesse processo. Lobato, eu queria só até passar mais uma situação que a gente vai ter para a semana que vem. Acho que também cai como uma luva nesse momento tão difícil que nós vivemos, em virtude dos estoques de sangue ter sofrido alguma deficiência, né, em virtude do momento. A Polícia Rodoviária Federal tem uma campanha nacional que é Doe Sangue. Então, os policiais, desafio do sangue, na verdade, os policiais desafiam outros policiais, isso tem uma cadeia de uma repercussão que está crescendo a cada dia, é muito interessante, é nacional. Semana que vem, inclusive, nós queremos até convidar a prefeitura a fazer isso, né? Seja o prefeito, seja também, né, Bobato, você está convidado. Sim. O inspetor Gênova vai participar, outros órgãos também federais. Então a gente quer fazer uma cadeia para que a gente possa aumentar esses estoques e estimular outras pessoas que também o façam, tá certo? Isso é muito importante. E também mais uma campanha que eu queria lembrar, que é muito pertinente também, seria Siga em Frente Caminhoneiro. Polícia Rodoviária Federal, numa campanha nacional, também possibilita que os caminhoneiros não parem e tenham acesso logístico em cada momento da rodovia no Brasil. Às vezes, esses caminhoneiros que são fundamentais nesse momento, às vezes eles não têm a possibilidade de uma alimentação, de um lugar para descansar, um lugar de segurança,
Então a PRF tem um aplicativo que disponibiliza os lugares para que essas pessoas possam usufruir desses benefícios, tá? Então a PRF está atenta a esse momento de uma forma abrangente, nacional, tem um âmbito estadual, e aqui em Foz do Iguaçu nós fazemos esse trabalho integrado e cada vez mais profícuo para a população. Gente, doação de sangue é fundamental nesse momento. Está aceito o desafio, Fontana. Está aceito o desafio? Está aceito o desafio. Então tá, ó, o Bobato está convidado, já aceitou. Nosso amigo Reginaldo também, nosso secretário de segurança aceitou. Teremos nosso chefe da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Gênova. O prefeito que deve estar nos assistindo aqui, né? Também, ó, estão todos convidados, quem quiser participar. Eu acho que isso aí é uma ação muito interessante que vai trazer grandes benefícios para a sociedade. Não só aqui, mas que nós sirva de exemplo para todos aí que nos acompanham. Tá certo? Obrigado, Fontana. Dá uma notícia a vocês, o seguinte. Amanhã volta a vacinação dos idosos. Todo mundo que agendou, que ligou para o 2105-1111, que apesar de alguns problemas que tivemos com essa linha telefônica, nós temos mais de 900 pessoas agendadas, 900 idosos agendados. Começam a receber a vacina das suas casas a partir de amanhã. As vacinas chegaram hoje, encaminhadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde. E a partir da próxima quarta ou da próxima quinta-feira já também iniciamos a vacinação das forças de segurança, de caminhoneiros e dos motoristas do transporte coletivo. O que eu quero informar a todos as forças de segurança, os caminhoneiros e os motoristas do transporte coletivo é que a equipe da Secretaria de Saúde vai organizar um dia para cada setor. Um dia para cada órgão, um dia para cada setor que esteja nessa etapa da campanha de vacinação. Eu quero também lembrar que quem define quem será vacinado é o governo federal através do calendário de vacinas. Estava previsto inicialmente agora essa etapa para ser a etapa da educação, com a paralisação das aulas. O Ministério da Saúde acertadamente optou por substituir a educação pelas forças de segurança. Nesse momento são prioritários, considerados prioritários do tratamento da vacina contra a gripe. E também lembrando que daqui a 2 dias o município lança o edital para a contratação de leitos de hotel. A ideia é cadastrar, credenciar pelo menos 1.500 leitos de hotel, se for necessário, para podermos usar como locais de internamento se a Covid perder o controle em Foz do Iguaçu. Eu queria chamar aqui o Roberto, para a gente terminar. Roberto, vamos para as perguntas. Tá certo? Obrigado, Fontana. Prazer para todos, até mais. Vamos para a doação de sangue, que é fundamental nesse momento. Vamos lá, Digão. Vamos lá para as perguntas, então. A primeira pergunta, é necessário usar máscara dentro do carro? Roberto. É assim, é uma questão de hábito, né? É lógico que a máscara é para você criar uma barreira e você, indivíduo que está doente, mas está assintomático, não passar para os outros. Então a coisa do carro, na lógica, você não precisaria. Mas como nós estamos com essa cultura da utilização da máscara, a gente indica que utilize. E o pior de tudo é você tirar a máscara e recolocá-la, tirar e recolocá-la. Exatamente, é onde acontece a contaminação. É que a contaminação vem pelas mãos. À medida que você mexe na tua máscara, com a mão suja, você está contaminando. Então se você está de máscara em todo dentro do carro, continue de máscara. Exatamente. É mais fácil e ajuda mais, né, no combate ao coronavírus. Na verdade, use máscara sempre. O tempo inteiro. Roberto, lembrando que é obrigatório de máscara em espaços públicos. Muitas pessoas perguntam a respeito dos bairros dos casos confirmados. Nós já temos um novo mapa de calor, nós podemos apresentar isso nos próximos dias? Pode ser amanhã, né? Será que a gente consegue? Nós já tem pronto, Bobato. Tem pronto. Então amanhã a gente se compromete a apresentar o mapa de calor, que é aquele mapa que mostra onde estão os principais casos. Continua a área central como principal. A área central continua sendo o principal local. Mas amanhã a gente apresenta então. Uma pergunta que todo mundo quer saber, todos nós aqui inclusive queremos saber, Bobato. Quando a vida voltará ao normal? Quando a vida voltará ao normal? É impossível a gente saber quando a vida voltará ao normal, gente. Assim. Não será tão cedo. Nós continuamos estudando todo o cenário, interpretando ele.
e medidas novas serão tomadas quando for necessário serem tomadas. A vida não volta ao normal enquanto a pandemia não passar pelo mundo inteiro. Como diz até a China, que achou que tinha combatido a pandemia, ela voltou ao país de origem. Então, tem uma situação toda para ser tratada com muito cuidado, por isso que a gente tem pedido. A vida voltará ao normal mais rápido se cada um fizer a sua parte, se cada um cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, melhor, usando máscara, mantendo as regras de higiene, seguindo todas as orientações que o Roberto deu aqui no início. Bobato, e lembrando que a gente segue as orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Saúde, de outros organismos internacionais, e essas orientações, elas são importantes, mas ninguém, infelizmente, tem a receita do bolo. Então, o que nós fazemos é isso que o Bobato falou, é acompanhar o cenário epidemiológico e a cada dia estar revendo nossas estratégias, né, Bobato? E não existe mágica, não existe passo de mágica, não é nenhuma ação governamental que vai resolver o problema imediatamente. Nós estamos criando condições para que a população sofra menos, para que a saúde sofra menos, para que a economia sofra menos. Mas enquanto todo o processo de estudo científico, de cura, de vacina não tiver concluído, não teremos segurança de quando esse tempo vai chegar. Bobato, a respeito do ensino, em especial o ensino fundamental, nós temos alguma previsão? O que a gente pode falar a respeito da educação? Vale a mesma resposta do processo anterior, não há prazo. Isso no Brasil inteiro, não é somente em Foz do Iguaçu, porque justamente nas escolas é o local onde mais aglomera a gente. Lembrando que sempre, o exemplo do H1N1 em 2009, a pandemia foi segurada graças à suspensão das aulas naquela época. Então, esse é um exemplo que nós vamos manter ainda por enquanto. Havia uma previsão inicial de se discutir para o mês de maio, mas na situação que a pandemia está chegando, o crescimento exponencial dos casos, o crescimento contínuo dos casos, a transmissão comunitária em Foz do Iguaçu, é bem provável que a gente tenha que manter a suspensão das aulas mais um tempo. Existe, do conhecimento de vocês, alguma ação de doação de máscaras no município já? Para a população? Na verdade, tem alguns movimentos aí de doação, né? Efetivamente, nós temos, né, Boato, acho que uma empresa, né, que fez a doação. Uma empresa que fez doação para o município. Para o município. Tem muita gente, foi a Multilog que administra o Porto Seco, do máscaras e luvas para o município, até porque nós estávamos com o nosso estoque de máscara para os profissionais de saúde no limite. Nossa gratidão aqui ao Multilog, ao Francisco, ao Djalma, por essa ação que ajudou muito o município nesse momento complicado de falta de insumos em geral, e principalmente a falta de máscaras. Mas tem muita gente com ações individuais, com grupos. A própria Secretaria da Assistência Social organiza vários movimentos no sentido de que se propõe a costurar máscaras de domésticas para as pessoas mais carentes. Essa afirmação aqui, Roberto, ela é verdadeira? Se estiver com a imunidade alta, não pega coronavírus. É verdadeiro isso? Não é verdade. Nós temos que lembrar, pessoal, que nós estamos tratando de um vírus novo. Tudo é muito novo. E assim, cada sistema imunológico reage de uma forma, independente da sua condição. O que a gente sabe é que tem grupos mais vulneráveis. Isso é uma verdade, que é o idoso, o imunodeprimido e tudo mais. Os contatos dos casos confirmados, eles são monitorados de alguma forma, Roberto? Na verdade, o caso em si, ele é monitorado por 14 dias. Existe uma equipe de vigilância epidemiológica que liga diariamente para esse caso, para saber da sua condição, para saber se houve algum agravamento e para saber como é que estão os seus contatos. Então, isso é feito diariamente até que essa pessoa seja liberada, com o exame descartado ou depois dos 14 dias do isolamento domiciliar. Bobato, existe algum planejamento para um hospital de campanha? Não, nós estamos substituindo a tese do hospital de campanha por leitos que estão sendo improvisados e construídos do próprio território do hospital municipal e também por essa ideia de locar
leitos de hotel que serão transformados em locais de internamento e isolamento para casos leves. Então, no nosso entendimento, por enquanto, o município não precisa desse instrumento chamado hospital de campanha. Roberto, qual a eficiência das máscaras caseiras contra a Covid-19? Gente, máscara caseira é uma ferramenta a mais, tá? Elas criam um mecanismo de barreira, né? Então, vocês têm que lembrar que o vírus ele se propaga por onde? Pelas secreções respiratórias, principalmente pela saliva. Aí no momento que você cria uma barreira, esse vírus ele não se dissemina. Agora isso é efetivo? É 100%? Não. Tem que vir junto com todos os outros cuidados, inclusive o cuidado com a lavagem de mãos. E principalmente o distanciamento. E principalmente o distanciamento, isso mesmo, Bobato. Bobato, uma denúncia de que alguns ônibus estão circulando lotados. Alô, Fernando Malanic, do Fostrans. Denúncia feita, vamos averiguar. A linha 40 diz que está circulando lotado. Vamos averiguar. Qual que é a instrução para os ônibus nesse momento, Bobato? Limite de pessoas sentadas, 50% da ocupação e todo mundo usando máscara. Roberto, queria que você falasse a respeito do uso de luvas pelas pessoas no dia a dia. Olha, o uso de luvas, de acordo com o Ministério da Saúde, ele está restrito a pessoas que estão manuseando indivíduos doentes ou indivíduos suspeitos. Então, para a população em geral, neste momento, não está indicado o uso de luva, está indicado o uso de máscara. A luva está restrita a alguns grupos. E luva, tem que tomar muito cuidado com quem resolve usar luva, porque ele pode dar uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que está protegida, ela passa a luva em qualquer superfície que está contaminada e coloca na boca. A vantagem de não usar luva é que você se obriga a lavar as mãos todo o tempo. E se você usar a luva, você pode achar que não precisa fazer a higiene. Bobato, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das verbas recebidas do governo federal nesse momento. O município recebeu 6 milhões de reais do governo federal a título de suplementação do valor do teto de média e alta complexidade do município para utilizar na Covid-19, no combate à Covid-19, e recebeu do Ministério Público Federal R$ 1.200.000 para a compra da central de materiais do Hospital Municipal, mais R$ 1 milhão da Justiça, R$ 1.400.000 da Justiça Federal para a compra do tomógrafo, para a compra de equipamentos que o município, que o hospital utilizou na implantação da UTI, e utilizou e está recebendo, e o município utilizou o recurso do FINISA, que é um recurso da Caixa Econômica Federal de Financiamento, para comprar o tomógrafo, que custou R$ 1.200.000. Por enquanto é esse o recurso que nós recebemos do governo federal. Tem uma ideia Lembrando que parte do recurso é do governo federal, outra parte é da Justiça, outra parte é do Ministério Público Federal. Tá. E tem uma ideia de quanto que o município já investiu ao total? O município investiu R$ 6 milhões em toda a ampliação, em toda a constituição da estrutura no Hospital Municipal, e isso não está somado ainda o gasto com o pessoal contratado, com servidores que foram, com profissionais de enfermagem, médicos, mas somente na questão de infraestrutura, de equipamentos e de obras que foram realizadas, cerca de R$ 6 milhões, boa parte desse recurso do próprio município. Roberto, o que é sepultamento direto, e isso já aconteceu em Foz do Iguaçu? Sepultamento direto, eu vi isso hoje no obituário. Na verdade, eu deduzo que seja aquele sepultamento que não tem toda aquela rotina do velório. Já aconteceu sim, inclusive é uma orientação que se aplica a casos suspeitos de coronavírus. Todo caso suspeito de coronavírus que morre e ainda não tem um diagnóstico definido, existe essa orientação. Caixão fechado e ausência do velório. Aconteceram 2 casos nesse sentido, e lembrando que os 2 casos deram resultado negativo depois do sepultamento. A respeito da fiscalização dos ônibus clandestinos que nós já comentamos hoje, Bobato, eu gostaria que você repassasse quais são as orientações que estão sendo dadas, o que acontece com os passageiros desse ônibus.
Não, o ônibus segue até o destino final dele, até para não prejudicar os passageiros, mas a Polícia Rodoviária Federal vai tomar as atitudes jurídicas que precisam ser tomadas nesses casos. Não é tarefa do município. O município somente acompanha o caso. Se tiver algum paciente suspeito, algum passageiro com as características de serem suspeitos de terem a Covid-19, mas todo o processo do acompanhamento é da Polícia Rodoviária Federal. Roberto, a respeito dos casos que estão internados, você poderia comentar? Teve algum caso de falecimento, já de óbito? Não, nós não tivemos óbitos por coronavírus. Lembre-se que nós estamos com 4 casos internados, né, nas UTIs aqui dos hospitais do município. São casos considerados graves, né, alguns deles estão sob ventilação mecânica, que é um procedimento indicado no quadro grave. Eles estão em acompanhamento e neste momento estão estáveis, mas em acompanhamento ainda. 2 deles com 15 dias de internamento. Isso mesmo. São essas as principais perguntas de hoje. Tá muito bem. Pessoal, até amanhã então. Até amanhã, obrigado por tudo, obrigado, até amanhã. Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da Unila. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, né, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se tivesse um resfriado leve, fique em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa, Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu.